De urbanização em Marte à possível extinção do chocolate. Aqui estão 8 7. eventos planejados para acontecer antes de 2050. Colonização de Marte. Parece coisa de ficção científica, mas não é. A ideia de colonizar Marte é uma perspectiva genuína num futuro próximo. As condições na superfície de Marte são muito parecidas com as da Terra em termos de temperatura e luz solar do que em qualquer outro planeta ou lua. No entanto, a superfície não é acolhedora para os seres humanos ou a maioria das formas de vida conhecidas, devido à exposição à radiação, à pressão do ar extremamente baixa e a uma atmosfera com apenas 0,1% de oxigênio. Isso implica que a sobrevivência humana em Marte requeriria viver em ambientes artificiais com sistemas complexos de suporte à vida. Embora a NASA tenha declarado que a ideia de tornar a superfície de Marte habitável no futuro próximo não é viável, Elon Musk, o bilionário proprietário da SpaceX, tem uma visão diferente. Atualmente, Musk está financiando e desenvolvendo uma série de missões de carga com destino a Marte. Espera-se que o primeiro humano chegue ao planeta vermelho antes mesmo de 2040. Exploração interestelar. Até recentemente, a viagem interestelar era apenas uma possibilidade teórica. No entanto, a exploração de outros sistemas estelares pode se tornar realidade mais cedo do que se pensava. O empresário e físico russo Yuri Milner está atualmente financiando o desenvolvimento de uma frota de espaçonaves com velas de luz, chamada Starship, que será capaz de fazer a jornada até o sistema estelar Alpha Centauri, que está a 4,37 anos-luz de distância. Uma missão de sobrevoo foi proposta para a próxima Centauri B, um exoplaneta do tamanho da Terra, localizado na zona habitável de uma estrela hospedeira. A uma velocidade entre 15% e 20% da velocidade da luz, levaria entre 20 e 30 anos para completar a jornada, e aproximadamente 4 anos para uma mensagem de retorno da nave para a Terra. De acordo com Milner, a frota consistiria em cerca de 1000 espaçonaves, e cada uma delas seria um veículo muito pequeno, do tamanho de centímetros, pesando apenas alguns gramas. Ele estima que a primeira frota poderia ser lançada por volta de 2036. Ártico sem gelo. A diminuição da cobertura de gelo no Ártico é uma das manifestações mais evidentes das alterações climáticas provocadas pelo ser humano. Até agora, o Oceano Ártico derreteu para sua menor extensão já registrada desde que os satélites começaram a monitorá-lo em 1979. Para agravar ainda mais a situação, a região tem experimentado um aumento nas temperaturas a uma taxa superior a 2 vezes a média global. Isso significa que a possibilidade de um Ártico sem gelo pode se concretizar muito mais cedo do que se previa até agora. O gelo marinho é bastante sensível às mudanças de temperatura devido à sua fina camada. À medida que as temperaturas aumentam, o gelo fica muito mais fino. Quanto mais fino o gelo, maiores são as chances de que durante o verão o derretimento seja suficiente para eliminar completamente o gelo. Portanto, a menos que a comunidade global reduza drasticamente as emissões de gases de efeito estufa para manter o aquecimento global abaixo do limite estabelecido pelo Acordo de Paris sobre o Clima, é provável que os verões sem gelo no Ártico se tornem comuns durante o nosso tempo de vida. Um oceano ártico sem gelo é geralmente definido como tendo menos de 1 milhão de quilômetros quadrados de gelo marinho. Se isso acontecer, terá um impacto significativo nos padrões climáticos globais e aumentará a intensidade e a frequência das tempestades. Além disso, o ecossistema marinho do Ártico será transformado, uma vez que a maior quantidade de luz solar afetará a cadeia alimentar do Oceano Ártico e derreterá a plataforma de gelo na qual animais como ursos polares e morsas caçam comida. Ameaça do asteroide Apophis. Antes que as mudanças climáticas levem a humanidade à beira de uma catástrofe, existe a possibilidade de que um enorme astro vindo do espaço possa extinguir nossa existência. Enquanto você assiste este vídeo, um asteroide com o tamanho de uma pequena montanha, conhecido como 99942 Apophis, está em rota de colisão com a Terra. E há uma chance de que ele impacte nosso planeta em 13 de abril de 2029. Descoberto em junho de 2004, o asteroide Apophis tem cerca de 370 metros de diâmetro.
e caso colida com o nosso planeta, sua explosão teria o potencial de desencadear o terremoto mais devastador já registrado. Estima-se que ao entrar na atmosfera, o Apophis possuiria uma energia cinética equivalente a 750 megatons. Para termos uma noção comparativa, a maior bomba de hidrogênio já detonada, a Tsar Bomb, tinha uma potência de cerca de 57 megatons, enquanto a erupção do vulcão Krakatoa em 1883 foi equivalente a aproximadamente 200 megatons. Por meio de simulações por computador, os cientistas calcularam que o hipotético impacto do Apophis em países como Colômbia e Venezuela, que estão na trajetória de risco, poderia resultar em mais de 10 milhões de vítimas. No entanto, a localização precisa do impacto seria conhecida com semanas ou até meses de antecedência, possibilitando a evacuação completa de áreas habitadas próximas e assim reduzindo significativamente o potencial de perdas de vida. Entretanto, se o asteroide atingisse os oceanos Atlântico ou Pacífico, isso geraria um tsunami com potencial de destruição em uma faixa de aproximadamente 1.000 km para a maior parte da América do Norte, Brasil e África, 3.000 km para o Japão e 4.500 km para o Havaí. A extinção do chocolate. Essa notícia pode parecer até bem pior para algumas pessoas. Aos amantes de chocolate, seu doce favorito pode estar à beira da extinção em algumas décadas. As plantações de cacau estão enfrentando crescentes desafios devido a doenças fúngicas e mudanças climáticas. Em 2010, a propagação de doenças fúngicas como vassoura de bruxa praticamente dizimou as árvores de cacau em sua região nativa, na América Central. Os cientistas estão apreensivos com a possibilidade de essas doenças fúngicas se espalharem para outras partes do mundo e erradicarem completamente a planta que produz chocolate. O maior obstáculo é que as plantas de cacau são extremamente sensíveis e requerem condições muito específicas, como temperaturas constantes, alta umidade, chuvas abundantes, solo rico em nitrogênio e proteção contra o vento. Atualmente, as condições ideais só são encontradas na Costa do Marfim, em Gana e na Indonésia, que deixa a oferta global de chocolate suscetível a pequenas alterações climáticas. As projeções climáticas indicam que até 2050 poderemos enfrentar um aumento de temperatura de até 3,8 Fahrenheit e condições mais secas nesses locais, o que poderá diminuir ainda mais as áreas propícias para o cultivo do cacau. Essas tendências levantam a preocupante possibilidade de que o chocolate realmente possa entrar em extinção, a menos que algo seja feito em relação às mudanças climáticas. Mas e se não conseguirmos reverter essas mudanças climáticas? Existe algo mais que possa ser feito para preservar o chocolate? Bem, a Mars Inc. pode ter a resposta. Além de se comprometer a reduzir suas emissões de carbono, a empresa está colaborando com cientistas externos para desenvolver variedades de cacau geneticamente modificadas, capazes de resistir a doenças e crescer em condições mais diversas. Embora a ideia de consumir chocolate geneticamente modificado possa soar intimidante para alguns, é melhor do que imaginar um mundo sem chocolate, concorda? Antibióticos não têm mais efeito. De acordo com um estudo realizado em 2016 no Reino Unido, é imprescindível adotar medidas urgentes para controlar o uso de antibióticos, a fim de evitar que percam sua eficiência e deixem uma série de condições graves sem tratamento viável. A resistência aos antibióticos está crescendo a uma taxa alarmante, o que coloca em risco a sua eficácia completa. Isso significa que procedimentos médicos importantes como cesarianas, substituições de articulações e quimioterapia podem em breve se tornar muito arriscadas para serem realizados. A menos que ações sérias sejam tomadas em um futuro próximo, infecções resistentes a medicamentos poderão ceifar a vida de 10 milhões de pessoas por ano até 2050. Acredita-se que o aumento das infecções resistentes a medicamentos esteja diretamente relacionada ao uso excessivo de medicamentos como antibióticos e tratamentos antifúngicos para condições menores, como o resfriado. Com o uso excessivo, ocorre o desenvolvimento de resistência aos medicamentos, tornando algumas condições virtualmente incuráveis. Além disso, os estudos sugerem que o uso de antibióticos na criação de suínos é comum, pois as más condições de criação tornam esse tipo de tratamento necessário para evitar a disseminação de infecções entre os animais. Essa resistência pode ser transmitida aos humanos através do consumo da carne, aumentando assim o problema. No Reino Unido, cerca de 45% de todos os antibióticos são administrados ao gado. O estudo estima que, caso não se tomem medidas imediatas, o custo do fracasso dos antibióticos poderá atingir a marca de 100 trilhões de dólares antes de 2050. Isso levanta a preocupação de que a resistência antimicrobiana possa se tornar em breve uma ameaça ainda maior para a humanidade do que o câncer é atualmente. A singularidade.
A singularidade tecnológica é uma hipótese que sugere que a criação de uma superinteligência artificial desencadeará um rápido crescimento tecnológico, resultando em mudanças extraordinárias na civilização humana. De acordo com essa teoria, um agente inteligente que pode ser aprimorado, como um computador executando uma inteligência artificial altamente avançada baseada em software, entraria em um ciclo de reação descontrolada, de autossuperação. Isso levaria a cada nova geração mais inteligente surgindo cada vez mais rápido, criando um aumento exponencial na inteligência e